A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar por todas as nossas famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir e o mover de Deus, pedindo a presença de Deus para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades, todas as opressões. Pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, pedir o sobrenatural de Deus, o agir e o mover de um Deus todo-poderoso, pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões, orando sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir a Deus é uma necessidade diária. Por isso que a Bíblia é clara em dizer: orai sem cessar. Estar em constante oração com Deus. Orai uns pelos outros. Orai a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, o nosso Senhor e Salvador, o Deus suficiente, aonde Jesus Cristo é a nova aliança. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Mateus 28, 18. No livro de Hebreus também diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós vemos, amados irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas que creem no poder do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas que creem nos milagres, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Crer em milagres, crer em bênção, crer em libertações, crer na salvação, crer no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus Cristo é a nova aliança. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia é clara em dizer que a nova aliança é melhor que a primeira. Mas nós vemos, infelizmente, muitas denominações religiosas indo lá na antiga aliança, buscando ensinamentos, costumes, doutrinas para suas denominações religiosas. Aí nós vemos, amados irmãos, algo interessante. A antiga aliança, a lei de Moisés, nós vemos um povo salvo pela lei. No Novo Testamento nós vemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no livro de Tiago que diz que aquele que não cumprir um tio da lei, descumpriu toda a lei. Amados, introduzir ensinamentos de lei para a igreja do Senhor Jesus Cristo, negando a graça do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é algo preocupante, porque muitas denominações religiosas citadas, cristãs, evangélicas, introduziram para suas denominações religiosas vários ensinamentos da idolatria, do ocultismo, do misticismo. Nós vemos vários ensinamentos, costumes do Antigo Testamento
aonde nós vemos, amados irmãos, pessoas guardando dias, pessoas ali sobre alimentos, não sabem se seguem a aliança do Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Glória a Deus, aleluia. E Jesus Cristo, ele diz: olha, vocês querem ser verdadeiramente meus discípulos, amados. Tem pessoas que não sabem se eles são discípulos do Senhor Jesus Cristo, ou discípulos de Moisés, ou discípulos de Abraão, ou discípulos de Salomão, porque nós vemos uma misturança hoje das pessoas não sabendo mais o que elas são, não sabendo mais naquilo que elas creem, porque nós vemos hoje pessoas crendo que um dia tem o poder para salvar a alma, aonde se a pessoa não der isto ou aquilo para a denominação religiosa, a pessoa vira um ladrão, aonde o devorador, o migrador vai devorar esta pessoa. Mas será que Jesus não tem mais o poder para repreender todas as obras do diabo? Amados, é preciso decidir quem é o nosso Senhor, é preciso decidir quem é o nosso Salvador, é preciso decidir qual aliança que nós vamos seguir, é preciso decidir quem é o nosso Senhor e Salvador. Dizer apenas da boca para fora: Jesus, tu és o Salvador. Mas a pessoa está ali crendo na antiga aliança, e se não obedecer a antiga aliança não vai ser salvo. Então Jesus, ele não é um salvador suficiente para muitas denominações religiosas, ele não é um mestre suficiente, porque estão buscando ensinamentos, práticas em outros lugares. A idolatria, algo abominável aos olhos de Deus. E existem denominações que ensinam a idolatria. Amados, o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria, condenada por Deus. Hoje várias denominações citadas, cristãs, evangélicas, têm várias práticas que nasceram, que vieram do ocultismo. Por isso que a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas acham o vale tudo, o tudo é bom. Não dá nada, pastor, não dá nada. Isso é bênção, isso traz crescimento, correntes, círculos, sessões, descarregos, fogueiras, amuletos, idolatrias, estratégias. Vamos transformar a igreja, vamos transformar os templos modernos, para atrair as pessoas do mundo, transformar o templo de Deus em um mundo, em um templo mundano, para trazer os mundanos. Amados, esta ideia, aonde Paulo disse: eu vou me fazer de tolo para ganhar os tolos. Paulo não disse: eu vou adulterar para ganhar os adúlteros, ou vou fornicar, porque Paulo diz a palavra, pelo que nós podemos entender, que ele não se casou, optou em não se casar. Amados, aí Paulo poderia dizer: eu vou virar um bêbado para ganhar os bêbados, eu vou virar um incrédulo para ganhar os incrédulos. Amados, se fazer de tolo não é isto. Se fazer de tolo, de humilde, ouvir as pessoas. O apóstolo Paulo, ele ouvia as pessoas e falava sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque muitos que não criam no Senhor Jesus Cristo já achavam que os cristãos
já eram tolos. Só por crer no cristianismo, muitos achavam que eram pessoas tolas, ignorantes, e até os dias de hoje nós vemos uma parte da sociedade chamando os cristãos, os crentes, de semi-analfabetos, ignorantes, aonde pessoas que têm pouco estudo. Por quê, amados? Porque nós vemos hoje líderes, lobos disfarçados de peles de ovelhas, dando péssimos testemunhos de corrupção, de ganância, de explorações, comercializando a palavra de Deus, usando o nome de Deus e de Jesus como se fosse uma moeda de venda, como se fosse ali uma mercadoria para transformar numa moeda, vendendo o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo para ganhar dinheiro. Aonde entra o versículo: não fazei o nome de Deus em vão. Não é você falar: ai meu Deus, Deus me ajuda, glória a Deus, aleluia, ah Senhor me ajuda. Isso não é falar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus de vão é quando uma pessoa usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, lucro para si, não para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim nós vemos hoje pessoas comercializando através de objetos, amuletos, campanhas e mais campanhas, envelopes e mais envelopes, comercializando, vendendo o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo para atingir as suas metas, os seus alvos. Hoje existem denominações religiosas, se o pastor que estiver ali não atingir uma meta, ele é transferido para outro lugar, ou aquela denominação, ela é fechada. Quantas congregações foram fechadas por não darem lucro? Hoje muitos estão usando a igreja como uma empresa que precisa gerar lucro financeiro, material. Aquela obra ali tem que fechar, não está se mantendo, não está dando lucro, como se fosse um comércio. Amados, até quando? Até quando as denominações religiosas, citadas cristãs e evangélicas, vão continuar neste rumo, continuar nesta situação, onde nós vemos igrejas evangélicas centenárias naufragando na fé, no pecado, na imoralidade, no escândalo e mais escândalo? A Bíblia diz que os escândalos hão de acontecer, mas ai daqueles que promoverem estes escândalos. Tem pessoas que acham normal. Uma denominação que era poder, profecia, revelação, cura, milagre, batismo com o Espírito Santo, esta era o modo que esta denominação religiosa era lembrada, falada, como a igreja pentecostal de poder. Hoje ela é falada como uma igreja de escândalo, de corrupção, de imoralidade, aonde o adultério, a fornicação e várias práticas imorais são praticadas. Escândalo e mais escândalo. É assim que a igreja deve ser lembrada, falada pela sociedade. Amados, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser odiada por muitas pessoas que não querem saber do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja não pode ser perseguida pelos pecados, mas perseguida pelos seus méritos de fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus.
Aí a igreja começa a dizer: nossa igreja é perseguida pela mídia, perseguida pelos youtubers, perseguida pelos canais de comunicação. Mas por quê, amados? Porque estão pregando o evangelho, porque estão ensinando os ensinamentos de Jesus, porque estão pregando a palavra de Deus, ou é porque é escândalo, é corrupção, é imoralidade, adultério, fornicação, imoralidade? Como a sua denominação religiosa está sendo lembrada, falada, comentada? Amados, o que nós vemos hoje nas redes sociais é a falcatrua, as manipulações, pastores, líderes religiosos contratando atores para se manifestar demônio e para dar testemunho de curas e milagres, pessoas buscando no Facebook perfil de membros de denominações religiosas para fazer a tal da revelação, para que a pessoa venha fazer o Pix. Escândalos de imoralidade, ganância, ostentação. Cadê a renúncia? Não queremos renunciar. Os prazeres. E é preciso renunciar o mundo. Que a Bíblia diz que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Isto é preocupante. Hoje nós vemos pessoas em várias denominações religiosas que falam em Deus, falam em Jesus, mas o seu coração está distante. Jesus, ele tem um ensinamento para a igreja, e muitos parece que se esqueceram quem é o mestre, o cabeça, o mediador, o Senhor da igreja. Hoje nós vemos várias denominações religiosas que obedecem muito mais à sua denominação religiosa do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Pessoas mais preocupadas com os costumes das suas denominações religiosas do que do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos pessoas transformando a idolatria através de imagens, ídolos, esculturas em evangelho. Pessoas transformando objetos, amuletos em evangelho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. E existem muitas denominações religiosas que precisam de objetos, de imagens, de esculturas, para que venha acontecer milagres nas suas denominações religiosas. Então estas práticas idólatras, supersticiosas, ocultistas, passam a ser o evangelho para elas. Isto é uma questão de Bíblia, amados. A pessoa pode querer enrolar, a pessoa pode querer dar várias justificativas, a pessoa pode querer se explicar, pode querer tentar enganar, infelizmente vai sim enganar a muitos. A pessoa pode dizer: esta imagem não é idolatria, nós não adoramos, nós veneramos. E se procurar o venerar é o mesmo adorar, e muitas pessoas: nós não adoramos, nós veneramos. Tem a pessoa que diz: esse objeto é para marcar a campanha, é um ponto de contato na campanha. Amados, quando a pessoa vai numa campanha da chave, e a pessoa vai com fé que aquela chave ali vai abençoar, a pessoa começa a crer naquilo ali. A mesma coisa acontece quando a pessoa vai numa vidente, numa cartomante, numa benzedeira, e ali acontece ali o que ela espera, ela vira uma pessoa devota àquela prática. Se a pessoa ali, ela faz uma reza para uma imagem,
e recebe aquilo que ela espera, ela vira devota daquela imagem. Isto é automático no ser humano. Por isso que a Bíblia diz que as imagens, os ídolos, eles servem para afastar as pessoas de Deus, a qual devemos adorar em espírito e verdade. Glória a Deus, aleluia. Amados, vivemos tempos difíceis, aonde a incredulidade de coração está se multiplicando. Pessoas estão trocando o evangelho do Senhor Jesus Cristo por um objeto, por um amuleto, por uma imagem, um ídolo, uma escultura, por uma prática do ocultismo, da bruxaria, da feitiçaria. Pessoas estão trocando a unção de Deus pela unção de demônios. Pessoas estão rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Enquanto as pessoas não entenderem que a religião afastada de Jesus, afastada dos ensinamentos de Jesus, não pode salvar, pessoas brigam pela sua religião, pessoas brigam por ensinamentos e práticas religiosas, pessoas brigam por ensinamentos de líderes religiosos, mas vemos poucos defendendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que por causa dele, dos seus ensinamentos, nós seremos odiados pelo mundo e perseguidos. Mas por causa de Jesus, não é ser perseguido, estão perseguindo a minha igreja, porque nós fizemos campanha de amuletos. Estão perseguindo a minha igreja porque tem círculo, corrente, sessões, descarrego. Não, amados. As pessoas confundem conforme lhe convém, lhe agradam. Quando começa a criticar uma denominação religiosa pelas suas práticas fora da direção de Deus, fora dos ensinamentos de Jesus, a primeira coisa que o líder passa para os seus membros: estão perseguindo a nossa igreja, porque ela é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Olhe só, irmãos, estão perseguindo a nossa igreja porque ela é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí um monte de irmãos levanta a mão: amém, pastor, amém. Se você falar contra o pecado, se você falar contra a idolatria, se você falar contra a superstição, se você falar contra o ocultismo, você está perseguindo a igreja. Você é um rebelde. Ali, irmão, ele é um rebelde, está falando mal da igreja. Ele é um desigrejado, um desviado, um endemoniado. Hoje, amados, a verdade estão transformando em mentira, e a mentira, muitas denominações estão transformando em verdade. Perderam o respeito com Deus, comercializam o nome de Deus, comercializam o nome de Jesus Cristo, comercializam a presença, o poder do Espírito Santo, envergonham Jesus pelas suas práticas, adotam práticas que não são de Deus, blasfemam contra Deus, escandalizam o nome de Deus. Todos os dias, quantas denominações religiosas estão fazendo um trabalho contrário, um desserviço. Isso quer dizer quando a denominação religiosa, em vez de fazer um serviço para Deus, está atrapalhando. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não ajunte, que não atrapalhe, que não espalhe.
Muitos estão atrapalhando, chamando Jesus Cristo de Deus menor, chamando Jesus Cristo de Deus insuficiente, chamando o Espírito Santo de força ativa, rejeitando e negando a nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Através das suas práticas. Pela árvore conhecerei os vossos frutos. Transformando os templos, a casa de Deus, em boates, fazendo perder a referência de casa de Deus. São tantas situações, amados, se eu falar todas, eu ficarei horas falando. Mas a minha missão é falar da palavra de Deus. Mas se não falar estas palavras, pessoas não mudarão, ficarão sempre amarradas, acorrentadas a estas religiões que fazem um desserviço ao reino de Deus. Não existe religião melhor, existe um Deus melhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não existe um mestre melhor, um cabeça melhor. Existe Jesus Cristo, o único Senhor e Mestre, cabeça da igreja. Não existe um pastor melhor, só existe Jesus Cristo, o verdadeiro e único pastor das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. É Jesus, Ele é o melhor para a igreja. Ele quem morreu e ressuscitou no terceiro dia, está sentado ao lado direito do Pai. Existe uma igreja que parece que se esqueceu dos princípios apostólicos. Se chama a Igreja Romana Apostólica, mas cadê os ensinamentos dos apóstolos? Cadê a essência do cristianismo? Trocaram o cristianismo pela idolatria, pelo paganismo. É fácil dizer, nós somos a igreja verdadeira de Jesus, porque foi o próprio Jesus quem fundou esta denominação religiosa. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que são os últimos poderão ser os primeiros, e os primeiros poderão ser os últimos. O importante, amados, muitas vezes não é como a pessoa começou, mas como ela vai terminar. O maior exemplo disto, eu pego o apóstolo Paulo. Começou como um fariseu, perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, e terminou como um apóstolo do Senhor. Começou como um perseguidor e terminou sendo perseguido por causa do Senhor Jesus Cristo. O importante não é como a sua denominação religiosa começou, mas sim como ela vai terminar. Deus me deu hoje uma palavra bastante longa, e eu quero terminar esta palavra com muitas revelações na palavra. Palavra de Deus. Deus mostrando, amados, não sei quantos vão escutar esta palavra. Eu creio que alguns vão escutar. E eu peço para os corajosos que ouvirem esta palavra e crerem verdade nesta palavra, para divulgar, compartilhar esta palavra.
com amigos, familiares, grupos. Não deixem esta palavra ficar silenciada, parada. Vamos compartilhar, amados. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, deixando o joinha, compartilhando, orando uns pelos outros. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos. Que Deus venha abrir portas de emprego, causa na justiça, na aposentadoria, nas vendas. Que Deus venha abençoar todos, amados irmãos, que trabalham no campo, na lavoura, trabalham como autônomo. Que Deus venha cobrir as nossas casas debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus venha nos livrar de todo mal. Que Deus venha quebrar todas as obras do diabo. Que Deus venha derrubar todas as muralhas de Satanás. Que Deus venha curar, sarar, libertar, transformar, prosperar, trazer paz nas famílias, amor nas famílias, paz nas famílias, transformação, união, comunhão nas famílias e nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz em Israel, na Ucrânia, paz em todos os países da terra. Que haja o amor de Deus nas famílias. E que venhamos entender, só existe um caminho, verdade e vida. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus.